Olá, pessoal. Obrigado pela sua presença, pelo prestígio da sua presença, sua atenção, teu carinho comigo, com esse canal aqui. Mas devo te lembrar, não se esquece aí, faz a tua inscrição, deixa o teu curtir, faz o teu comentário. Tudo isso é importante. Ajuda a divulgar o canal, divulga entre os teus conhecidos. Pô, tem um canal que eu conheço ali, tem umas aulas interessantes, espero que sejam interessantes. Tá bom? Tudo isso fortalece essa nossa iniciativa aqui, né? Torna ela mais conhecida, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte da nossa aula aqui, aula 10, e estamos falando sobre os negros, né? Grupo minoritário. Opa, desculpa pessoal, fiz errado aqui, tá? Errei, agora sim. Então pessoal, é isso. Vamos dar sequência aqui no que a gente já vinha conversando e veja só, o que a gente está colocando aí? Integrado o negro à vida social brasileira, ao menos formalmente, abriu-se todo um leque de possibilidades ligadas à organização dos negros como grupo social, assim como a defesa de seus direitos de um modo mais efetivo. Em 1931 surge o primeiro movimento negro organizado brasileiro, a Frente Negra Brasileira. Ela teve uma vida curta, pois o golpe do Estado Novo em 37 tornou inviável a permanência da frente, eis que havia ela própria se tornado um partido político em 36. O Getúlio Vargas, quando dá o golpe de novembro de 37, né, ele extingue os partidos políticos, né, dá uma grande restrição, torna-se uma ditadura clássica, digamos assim, né, o Estado Novo. Então a Frente Negra Brasileira já não tinha mais como existir, mas é um registro de uma primeira associação que visava defender os interesses dos negros. E repito, essa parte inicial, houve uma integração formal do negro, claro, quer dizer, acabou a escravidão, 1888, Lei Áurea, coisa e tal, e desculpa usar um termo assim popular, quase que se virou para os negros e falou: virem-se, arruma teu jeito aí, sabe como é que é? Então, esses escravos foram jogados na sociedade, eles não tinham nenhuma formação educacional, eram analfabetos, conheciam um determinado ofício, mas de uma maneira muito precária, né? Essa inserção foi bem difícil. Então já aí você vê, em 31 já tinha passado bastante tempo, para quase 50 anos da abolição, né? Foi meio tardia isso, mas olha aí, ó, esse grupo aqui reunido, né, de negros, era da Frente Negra, uma reunião conversando a respeito dos seus interesses, dos seus direitos. Aqui nós temos bem no centro a Frente Negra Brasileira, a União Político-Social da Raça, Rua da Liberdade e tal. Então, é 16 de setembro, a fundação foi fundada a Frente Negra Brasileira. Aqui o jornal Alvorada, enfim, manifestações A Voz da Raça, mostrando esse início dessa organização. Já adianto para vocês que foi uma saga, né? Foi um périplo, como se diz aí tecnicamente. Com a ideia de democracia racial já disseminada pelos países nos anos 30, 40, também as leis foram influenciadas por esse novo clima. Assim, a Constituição de 34, democrática, já falava de modo expresso e ao mesmo tempo formal em igualdade, algo replicado na Constituição de 46, e já em 51 foi aprovada a primeira lei antirracista, chamada Lei Afonso Arinos, norma que tipificava o racismo como conduta patentemente ilícita e, portanto, punível. Então, você já começa a ter estou mostrando para vocês essa caminhada, né? Estamos saindo lá, encerra a escravidão e tudo mais, e Frente Negra Brasileira, vamos caminhando, aí surge em 51 Lei Afonso Arinos. Olha aqui um trechinho dela, artigo 1º e artigo 5º. Constitui contravenção penal punida nos termos dessa lei a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de qualquer natureza de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno por preconceito de raça ou de cor. Artigo 5º, recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau por preconceito de raça ou de cor. Pena, prisão simples de 3 meses a 1 ano ou multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros. Então você tinha aí um início, né, desse tratamento do que seria essa, já vamos dizer assim, uma tutela, né, jurídica da proteção aí destinada ao negro, né?
Em 68, tentou-se criar uma lei fixando um percentual mínimo de contratação de negros por empresas. Não deu certo. Em 78, é criado em São Paulo o Movimento Negro Unificado, estimulado por dois casos. Robson Silveira da Luz, negro, foi morto por policiais das dependências da DP de Guaianazes, São Paulo. No segundo caso, atletas negros de vôlei associados ao Clube de Regatas Tietê foram barrados por um diretor do clube ao acessarem as piscinas, e isso por serem negros. Então, tudo isso foi formando, já não tinha-se a tolerância do passado, mas nós estamos falando, pessoal, 1978, 90 anos depois, né? Não é isso? 90 anos, em 1988, faria 100 anos da abolição da escravatura. Então, veja, ainda se tinha esse tipo de evento, como na verdade tem até hoje, né? A gente volta e meia se depara com manifestações racistas, né, na nossa sociedade. A pioneira Lei 7716 de 1989 traz de modo ostensivo e claro a definição dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, sendo que referida norma ainda foi ampliada para contemplar as manifestações de racismo verbal, com o advento da Lei 9459 de 97. A Lei 8081 de 90 tutela a prática do racismo pelos meios de comunicação, contemplando punição, inclusive, para o incitamento. Mas essa lei, a 7716 de 89, ela acabou ficando famosa também, porque bem recentemente, em 2000 acho que foi 2021, que teve aquela questão da criminalização da homofobia, essa lei foi utilizada como parâmetro, se fez uma espécie de uma analogia, criou-se um tipo penal por analogia, o que não é devido tecnicamente, mas foi o que aconteceu, utilizando-se dessa lei para aplicar as situações de homofobia. Então, ela acabou sendo ficando em destaque, né? Essa 7716 de 89. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, uma série de direitos são criados ou tutelados pelo texto maior, e os negros não foram esquecidos. Pela primeira vez, uma Constituição brasileira reconhece o valor de se proteger a cultura afro-brasileira, o artigo 215, parágrafo 1º, trata disso e confere status constitucional à tutela dos quilombos e seus remanescentes, artigo 216, parágrafo 5º, que é uma outra questão tormentosa que não dá para a gente trazer aqui, essa questão da titulação e legalização dos quilombos, né? Como se fosse, por exemplo, equivalente a uma reserva indígena, você também fazer isso com os quilombos. Mas a gente tem que tratar disso num outro vídeo, até me comprometo a fazer isso no futuro. Ok? Muito bem, vamos em frente. Em 1995, a Marcha Zumbi contra o Racismo pela Cidadania e a Vida representou um momento de maior aproximação e pressão em relação ao poder público e os movimentos negros no bojo do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial apresentaram diversas sugestões ao governo na ocasião. Realmente, a Marcha de 95 é considerada um marco. Então, está aqui algumas imagens, ó. Marcha contra o Racismo pela Igualdade e a Vida, Manifesto Zumbi dos Palmares, Marcha Zumbi 95 aí até 2005, né, foi feito um balanço. Então foi também uma manifestação importante. O governo federal em 2002 regulou um programa de articulação política e social criado em 96, com objetivos mais amplos, englobando assim a questão racial ao lado de outros temas também ligados às minorias. Assim, pelo decreto 4229 de 2002, foi regulado o já acima mencionado Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, cujos objetivos vieram expressos no artigo 2º do decreto em questão. O artigo 2º do PNH tem como objetivos 5, a redução de condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexos na diminuição das desigualdades sociais. Em maio de 2002, foi aprovado o Programa Nacional de Ação Afirmativa, governo Fernando Henrique, sem qualquer previsão de cotas para os negros. Em 2003, Lula assume a presidência e nomeia 3 ministros negros, Benedita da Silva, Gilberto Gil e Marina Silva, e ainda indica Joaquim Barbosa ao STF. Em 2003, é aprovada a Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Aí o Paulo César Duarte, que
é um pesquisador, ele comenta o seguinte: as medidas buscam ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sobre o regime escravista. Acho que seria sob o regime escravista, mas o texto não é meu. Bem como de políticas explícitas de branqueamento da população, políticas e privilégios de elites brancas pós-abolição. Por fim, combater o racismo e todo tipo de discriminação na sociedade e na escola. Eu trouxe o texto porque eu acho que é ilustrativo, eu acho que tem um pouco de, talvez, de passionalidade, né, do Paulo César Duarte, mas eu acho que serve para ilustrar o ponto que nós estamos trazendo aqui em relação a esse ensino da cultura africana e afro-brasileira, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Da transição da ultrapassada noção de igualdade estática ou formal ao novo conceito de igualdade substancial, surge a ideia de igualdade de oportunidades. Isso eu acho que é um ponto bem importante para destacar. Noção justificadora de diversos experimentos constitucionais pautados na necessidade de se extinguir ou de pelo menos mitigar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, consequentemente, de promover a justiça social. Joaquim Barbosa Gomes e Fernanda Lucas da Silva, né? Trazem essa reflexão para nós. A partir da primeira década do século XXI, a produção legislativa, bem como a criação de políticas públicas cujo mote fosse a proteção dos direitos dos negros, se intensifica, mas principalmente se descentraliza em direção aos estados e municípios, conduzindo-nos à situação presente em que, ao menos formalmente, as políticas de ação afirmativa envolvendo o negro se encontram implantadas no Brasil. Se isso está gerando efeitos positivos ou não é positivo, isso é uma outra questão, mas já é uma realidade. Essas políticas inclusivas, políticas igualadoras já estão sedimentadas na nossa sociedade já há algum tempo. Finalmente, em 2010 é aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, que traz, né, não quem traz, que traz de modo específico, por exemplo, a questão da ação afirmativa e das cotas por recorte étnico. Então, olha aí, artigo 4º, a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de, inciso 2, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. E continua o mesmo artigo 4º, no inciso 7, dizendo: implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas públicas e privadas durante o processo de formação social do país. Então, essas previsões estão no Estatuto da Igualdade Racial. O único reparo que eu faço é que realmente, como a gente tinha falado em aulas anteriores aí, a questão da justiça compensatória é tormentosa. É melhor você pensar em termos de justiça distributiva. Então, isso que está no parágrafo único, reparar distorções e desigualdades sociais. Eu citei agora há pouco um trecho que eu fiz uma observação crítica também, essa coisa de ressarcir os negros por danos psicológicos. Eu acho que isso não constrói, vamos dizer assim, ou não é tão efetivo. É melhor olhar para frente, é melhor você construir um futuro diferente para esse determinado grupo, que no caso são os negros. Como fazendo isso? Oferecendo igualdade de acesso, de oportunidades, como a maioria normalmente tem, tá certo? É isso. Pessoal, obrigado pela atenção, estamos encerrando mais um ciclo, agora com essa 10ª aula. Agradeço muito a atenção, vamos até interromper aqui. Agradeço a atenção, mais uma vez, deixa aí o teu curtir, o teu comentário, inscreva-se no canal, aciona o sininho para você receber notificação de novos vídeos. E, claro, eu sempre agradeço muito o carinho da sua atenção e conto contigo para você divulgar esse espaço para os seus amigos, conhecidos, para quem você puder divulgar, tá bom? Pessoal, tchau, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.